Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para os meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Isaías 43, 13. E diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Só até aqui, meus irmãos. E Deus está falando para você nessa noite, meus irmãos, que ninguém pode escapar da mão dele. Porque ainda antes que houvesse dia, ele é. E ele é justiça na tua vida, meus irmãos. E tem muitas pessoas que mexem comigo, com você, e acho que tá, né? E acho que vai ficar por isso mesmo. Quem mexe comigo, com você, meus irmãos, tá mexendo com fogo. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Porque quem mexe comigo, com você, tá mexendo comigo, com você não. Tá mexendo com o próprio Deus. E quem zomba de mim, de você, tá zombando o próprio Deus. E quem zomba de Deus, meus irmãos, né? Não sai, né? Não sai ileso não, meus irmãos. Porque Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. E ninguém pode zombar da mim da tua fé não, meus irmãos. Porque tem pessoas, meus irmãos, que são zombadoras. Que zombam da mim da tua fé. Mas elas não estão zombando de mim de você não. Estão zombando do próprio Deus. E ainda que houvesse dia, ele é. E não tem ninguém que escape da mão dele. Porque ele é aquele que deu a vida. Ele pode tirar o que ele quiser. Oh, aleluia. Porque tem pessoas, meus irmãos, que são zombadoras. Que zombam da vida da tua fé. Mas não sabe ela que está mexendo com fogo. E quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Tem muitas pessoas quando estão no leito não entendem porquê. Está em cima de uma cama não entendem porquê. Porque está mexendo com fogo. E quem mexe com fogo se queima. Porque vocês somos fogo, meus irmãos. E quem mexe com fogo se queima. Oh, aleluia. Se as pessoas bem soubessem, meus irmãos, o perigo que, né? Que mexe comigo com você, o perigo que, né, que corre. Não mexeu comigo com você, não. Deixava você em paz. E tem pessoas, meus irmãos, que se combaram comigo com você. Porque tá na sujeira, no pecado, no amassado, não quer se limpar. Quando vê que você estamos limpo, se incomoda comigo com você. Aleluia. Mas ainda que houvesse dia, meus irmãos, Deus ele é. E não tem ninguém, meus irmãos, que escape da mão dele. Oh, aleluia. Porque quem trata com zombador, meus irmãos, é Deus. Oh, aleluia. Deus coloca no leito o zombador. Se o zombador não quiser se consertar, Deus abre a cova e joga ele dentro. Porque ninguém pode zombar de mim de você não, meus irmãos. Tem quem zomba de mim de você, tá zombando de Deus. Tem pessoas que são zombadoras, que gostam de zombar de mim de você, da mim da tua fé. Aleluia. Mas que você, meus irmãos, entregue para Deus. Porque da mão de Deus ninguém escapa. Oh, aleluia. Não tem esse que escape da mão de Deus, meus irmãos. Porque Deus dá tempo o zombador deixar você em paz. Deus dá tempo o zombador, né? Deixar a gente, né? Sossegado. Mas tem pessoas, meus irmãos, que faz tudo para tirar a minha tua paz. Tirar o meu teu sossego. Quer de todas as formas, atrapalhar o que Deus tem na tua vida. Aleluia. Mas não vai atrapalhar não, meus irmãos. Porque ninguém pode pedir que Deus tenha na tua vida, não. Ninguém pode calar minha você, não. Porque vocês somos adorador. E ninguém pode calar um adorador, não, meus irmãos. Porque quem quiser calar minha você, meus irmãos, Deus vai calar antes. Porque Deus escolheu a minha você. Deus ungiu a minha você. Para falar do amor dele. E não tem ninguém que impeça. E se nessa noite tem alguém que quer impedir de mim de você adorar o Senhor, de mim de você fazer a obra do Senhor, Deus vai abrir a cova e vai jogar dentro, meus irmãos. Porque ninguém pode, né, calar minha você, não. Porque Deus escolheu a minha você. Deus ungiu a minha você. Para falar do amor dele. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que não quer se limpar, não quer falar do amor de Deus, não quer fazer a obra do Senhor, mas quer impedir que você faça. Mas nessa noite, meus irmãos, o meu e o teu perseguidor, ou ele se converte, ou ele se muda, ou Deus vai abrir a cova e jogar ali dentro. Oh, aleluia. Tem pessoas, meus irmãos, que se combaram comigo com você. Tá na sujeira, no amassado, no pecado, não quer se limpar, mas quer atrapalhar o meu teu chamado. Mas não pode atrapalhar não, meus irmãos. Porque quem escolheu a minha você foi Deus. Quem ungiu a minha você foi Deus. Para fazer a obra dele, fazer o querer dele. E não tem ninguém que impeça. Amém, meus irmãos? Agora a irmã Tatiana vai louvar e eu queria falar com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria. E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com a surada dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor eu não suportei. Eu disse, Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que
estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que ele fez, e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra no caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou. Eu sou. Eu faço matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Oh, a glória! E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Ninguém, meus irmãos. Oh, aleluia! Ninguém pode pedir, meus irmãos, que Deus abençoe a você. Oh, aleluia! Porque o que Deus determinou na minha tua vida, meus irmãos, está determinado. Oh, aleluia! Não tem ninguém que impeça. Porque nessa noite, meus irmãos, né? Ou o meu teu perseguidor, ou ele se muda, ou ele se converte, ou Deus vai abrir a cova e jogar ele dentro. Porque ninguém pode pedir não, meus irmãos. O que Deus tem na tua vida, não. Oh, aleluia. Porque Deus já tem, meus irmãos, para a pedra do teu peito sair do teu caminho. Mas quando a pedra não quer sair, meus irmãos, é necessário Deus abrir a cova e jogar lá dentro. Porque tem muitas pessoas que é assim, meus irmãos. Se coloca no teu caminho como pedra de tropeço e não quer sair. Mas quando a pedra não quer sair, meus irmãos, Deus abre a cova e joga lá dentro, mas ela sai. Porque não tem ninguém que impeça o que Deus tem na tua vida. Oh, aleluia. Tem ninguém que peça, meus irmãos. Porque pessoas invejosas, ela não quer se limpar, ela não quer fazer a obra do Senhor e não quer que você faça. Mas não pode pedir não, meus irmãos. De você fazer a obra do Senhor, não. Oh, aleluia. Que quem for limpo, meus irmãos, se limpe mais. Quem for sujo, suje mais. Tem pessoas que estão sujas, tá, né? No caminho tortuoso, no caminho errado. Não quer se limpar, mas se combaram comigo com você. Né? Tem inveja de mim de você. Aleluia. Aleluia. Aí se coloca no meu teu caminho, para impedir que Deus tenha na tua vida, mas não vai impedir não. Porque eu saio do meu teu caminho, ou Deus vai abrir a cova e jogar dentro. Mas impedir que Deus tenha na tua vida, não vai impedir não. Oh, aleluia. Oh, glória. Amém, meus irmãos? Só até aqui, meus irmãos. Por poucas matatias na entendeu da palavra. Fiquem todos com Deus, ó Pai do Senhor. Tenha todos uma ótima noite.